boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qualquer momento que você estiver assistindo essa aula, a gente está aqui preparado para receber vocês. Então, gente, esta semana a gente vai fazer a correção da primeira atividade que eu passei lá do nono ano, certo? Que atividade é essa? É a gente analisar as raízes de uma equação do segundo grau. Como analisar? Né? Aquela questão de quando o delta for maior, quando o delta for igual ou quando o delta for menor que zero. Tem uma linguagem bem específica. É tanto que quando eu resolvi a equação de segundo grau para vocês, eu dizia assim: quando a gente achava o discriminante delta, eu dizia quando o delta era maior do que zero, aí escrevia possui duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, eu dizia para escrever possui uma única raiz real. E quando o delta era menor do que zero, eu dizia não possui raiz real. É exatamente para esse momento, para a gente analisar as suas raízes. Então, na primeira questão da página 183, ele diz o seguinte, ó: determina o valor de K na equação menos x2 mais 4x menos K menos 2K igual a zero. Aí o que ele diz? Para que essa equação não possua raiz real, não possua. Então, se não possui raiz real, significa dizer o quê? Que delta é menor do que zero, certo? Quando não possui raiz real, nós dizemos que o discriminante tem que ser menor do que zero. E quem é esse discriminante? O discriminante é quem? Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC menor do que zero. Quem é A, B e C? A gente já aprendeu isso. A é menos 1, B é igual a 4 e C é igual a menos 2K. E é só substituir. B, que é 4 ao quadrado, menos 4 multiplicar A, que é menos 1, que multiplica C, que é menos 2K. Tudo isso menor do que quem? Do que zero. Então, fazendo aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, lembrando que isso é sempre positivo. Quando eu fazer esse produto aqui, só é com base que a gente pode sinais negativos. 1, 2, 3, então fica negativo. E multiplicar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. 8K menor do que zero. Passo 16 para o outro lado, lembrando, trocando a operação. Multiplica por menos 1 porque foi negativo. 8K trocou o sinal, menor passa a ser maior porque é uma inequação, troca todos os sinais pelo inverso. Coloco o 8 embaixo, 8 com 8 cancela, K vai ser maior do que 2. Então, para que esta raiz não possua raiz real, então eu preciso que o K seja maior do que 2, certo? Então, isso é a primeira questão. Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz assim: sabendo que a equação x ao quadrado menos 2x mais m menos 1 igual a zero. M menos 1 não, M mais 1. Então a equação é essa: x ao quadrado menos 2x mais M mais 1 igual a zero. Aí ele diz: tem duas raízes reais iguais. Responda qual o valor de M. Então tem duas raízes reais iguais. Duas raízes reais ou iguais. Pronto, então é a mesma coisa de uma única raiz.
certo? Porque quando ele diz que possui duas raízes reais iguais, é a mesma coisa de uma única raiz. É como se fosse 2 e 2, 3 e 3, 5 e 5. Se elas são raízes reais iguais, então só possui uma única raiz real. Então, se possui uma única raiz real, o discriminante delta é igual a quem? A zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC igual a zero. Igual. Quem é A? A é 1. Quem é B? Menos 2. E quem é C? M mais 1. Certo? O valor de A é 1. O valor de B é menos 2. E o valor de C é tudo isso aqui, ó. M mais 1. Agora é só substituir. B, que é menos 2. Menos 4, que multiplica A, que é 1. Que multiplica C, que é M mais 1. Tudo isso igual a zero. Então fica 4. Eu vou multiplicar só esses dois. Menos 4 vezes 1, menos 4. Para depois multiplicar aqui usando a propriedade distributiva. Certo, pessoal? Multipliquei primeiro esse, é repetido. M mais 1. Então 4. Então fica menos 4M menos 4. Certo? Tudo isso igual a quem? A zero. Então, esse 4 com esse 4 a gente cancela, fica menos 4m igual a zero, multiplica por menos 1, 4m igual a zero, divide por 4, m igual a zero, certo? Para que essa equação x ao quadrado menos 2x mais m mais 1 seja igual a zero, para que ela possua raízes reais iguais ou uma única raiz, é preciso que m aqui seja igual a zero, certo? Então, a segunda questão. Vamos para a terceira. Terceira questão. Determine o valor de P na equação. Terceira. 2x2 menos x menos P igual a zero. Só que aqui é mais P. Aí o que é que ele diz? Tenha duas raízes reais distintas. O quê? Duas raízes reais e distintas, diferentes. Duas raízes reais e diferentes ou distintas. Então aqui, o discriminante agora aqui tem que ser maior do que zero. Para isso acontecer, é preciso que o discriminante delta seja maior do que zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC maior do que zero. Quem é A? A é 2, B menos 1 e C igual a quem? A P. Certo? Agora vamos ver, se eu substituir agora. 2 ao quadrado menos 4 que multiplica A. B é menos 1. A é 2, vezes C, que é quem? P, tudo isso maior do que zero. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui fica menos, só tem um sinal negativo, ó, 8P, maior do que zero. Passo 1 para o outro lado, lembrando que ele passa com a operação inversa, C é mais, vai menos. Aí multiplica por menos 1 só para trocar os sinais. Aquela maior vai passar a ser menor do que 1. Usa o princípio multiplicativo, divide tudo por 8, P menor do que 1. Então, para essa equação possuir duas raízes reais e diferentes, esse P tem que ser menor do que 1, certo? Agora a questão de número 4. A questão número 4. Questão número 4 diz assim: determine o valor de K na equação raiz de 3x2 menos kx mais raiz de 3 igual a zero. Certo? Então essa é a equação. Raiz de 3x2 menos kx
mais 3. Aí ele diz o quê? Tenha duas raízes reais e iguais. Uma raiz reais iguais. É a mesma coisa de uma única raiz. Então, raízes reais iguais é a mesma coisa de uma única raiz. Então, nesse caso, delta aqui tem que ser igual a 0. Só acontece isso, ter uma raiz, quando delta é igual a 0. B ao quadrado menos 4AC igual a 0. A é igual a raiz de 3. B é igual a menos K. E C também igual a raiz de 3. A, raiz de 3. B, menos K. E C, raiz de 3. Então, substituindo aqui o B, ó. Menos K ao quadrado. Menos 4 multiplica 1. Multiplica a raiz de 3, que é A. E vezes raiz de 3, que é C. Tudo isso igual a quem? A 0. Tá vendo? K menos 1 ao quadrado, menos 4, multiplica a raiz de 3 vezes raiz de 3. Então fica K ao quadrado. Só tem um sinal negativo aqui, fica menos. Se eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplicando raiz com radicandos iguais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7. Então, 4 vezes 3, 12. Igual a quem? A 0. Ficou uma equação incompleta. Passo o 12 para lá. Somente K é mais ou menos raiz de 12. K é igual a mais e menos. Pegando o 12 e fazendo 4 vezes 3, certo? Ó, peguei o 12. Ah, professor, por que você fez 4 vezes 3? Decompor. Fiz a decomposição. Escrevi fatores primos. Um do maior possível tem uma raiz. Um desses fatores maior possível tem uma raiz. Então, K é igual a mais e menos 2 raiz de 3. Tá aqui, ó. K é igual a mais e menos, a raiz de 4 é 2, raiz de 3. Então você vai dizer que K1 igual a 2, raiz de 3, e K2 menos 2, raiz de 3, certo? K1 e K2. Para ele ter raiz real, é preciso que esse K ou seja esse, ou esse aí, certo? Questão de número 5. Considere a equação AX mais B ao quadrado igual a C, com A diferente de 0. A respeito as questões do caderno, letra A. Que valor deve assumir C para que essa equação tenha solução real? Vou resolver aqui. AX2 ao quadrado, x2 mais 2AXB mais B ao quadrado menos C igual a 0. Quem é A? A é A ao quadrado, B 2AB e C B ao quadrado menos C. Então, para que tenha uma raiz real, ele não falou se era diferente ou igual. Ele passou assim, raiz real. Nós podemos ter dois casos. Quando a raiz for real, ter uma única raiz. Quando a raiz for reais e diferentes. Então, nesse caso aqui, o delta vai ter que ser maior ou igual a 0. Maior para quando for real e diferente. Igual para quando for real e iguais. Então, delta vai ser igual a 0. Maior ou igual a 0. Então, quem é delta? B ao quadrado menos 4AC maior ou igual a 0. Quem é A? Quem é B? 2AB ao quadrado. Menos
4 que multiplica A2 vezes C. E ao quadrado menos C. Tudo isso maior ou igual a zero. Então aqui fica 4A ao quadrado, 4A ao quadrado, B ao quadrado, menos, vou multiplicar só esses dois. 4A ao quadrado vezes B ao quadrado menos C maior ou igual a zero. Então 4A ao quadrado, B ao quadrado, eu vou multiplicar isso por isso, fica menos 4A ao quadrado, B ao quadrado, e multiplicando esse por esse, vai ficar menos mais 4A ao quadrado C menos por menos mais, maior ou igual a zero. Esse com esse a gente cancela, aí vai ficar 4A ao quadrado C maior ou igual a zero. Como ele pega o valor de C, então dividir tudo por 4A2. Dividindo tudo por 4A2, esse com esse desaparece. Então C tem que ser maior. Dividindo isso por esse dá quem? Dá zero. Então C vai ter que ser maior ou igual a zero. Certo, pessoal? Então ele dá essa questão aqui. Ele quer saber AX mais B ao quadrado igual a C. Para que ela tenha raízes reais. Ó, pessoal, tenha raízes reais. Quando ele disse que tem raízes reais, ele não identificou se era iguais ou diferentes. A gente pode ter raízes reais iguais e pode ter raízes reais e diferentes. Como ele não especificou, então eu vou usar as duas. Eu vou entender que são as duas. Então eu vou dizer que nesse momento delta tem que ser maior ou igual a zero. Se ele tivesse dito raízes reais e diferentes, eu usava o maior. Se ele tivesse dito raízes reais e iguais, eu usava igual. Mas como ele apenas colocou raiz real, não identificou, então eu vou colocar aqui maior ou igual. Usando esse produto notável, né, ó, usando aquela regrinha que eu ensinei a vocês aqui, sem usar aquela regra que eu ensinei no passado, ax ao quadrado fica ao quadrado, x ao quadrado. Multiplicando de cima para baixo, 2 vezes ax vezes b, 2axb, mais b ao quadrado. Esse c estava lá, trouxe para cá, ficou menos c. Então nós temos aqui a equação do segundo grau. Temos aqui o termo x2, temos o termo x e temos o termo quem? C. B ao quadrado menos c. Quem é o valor de A? Lembrando que o valor de A é o que está ao lado do x2. Quem é que está ao lado do x2? A2. Quem é o valor de B? Tira x, o que sobrar, 2AB. Quem é o valor de C? Tira o A e tira o B, o que sobrar é C. Pego lá, delta maior ou igual a zero, coloco aqui, ó, B ao quadrado menos 4 maior do que zero. B, quem é B? 2AB, menos 4 que multiplicar. Quem é A? A ao quadrado. Quem é B? B ao quadrado menos C maior ou igual a zero. Então, quanto é 2AB ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, A ao quadrado, B ao quadrado, B ao quadrado. Como é um produto aqui grande, eu fiz primeiro esses dois. Menos 4 vezes A ao quadrado dá menos 4A ao quadrado. Certo? Repeti aqui e aqui usei a propriedade distributiva. Menos por mais dá menos. 4A ao quadrado vezes B ao quadrado dá 4A ao quadrado, B ao quadrado. Menos por menos dá mais. 4A ao quadrado vezes C dá 4A ao quadrado C. Dá igual a zero. Esse aqui com esse são opostos, cancela. Como ele quer o valor de C, né? Ele pega o valor de C. Então temos que deixar C aqui. Então quem está do lado de C? 4A ao quadrado. Então eu vou dividir por 4A ao quadrado. Divido aqui por 4A ao quadrado usando o princípio multiplicar. 4A ao quadrado e 4A ao quadrado corta para deixar o C sozinho. E 0 dividido por 4A ao quadrado dá igual a quem? A 0. Certo? Então, pessoal, isso aí é a nossa correção de hoje, da nossa atividade da página 183. Não esqueça de avisar os colegas e as colegas
que temos a correção para assistir, certo? Fazer o comentário qual turma você é e qual o nome, para que eu possa ter o controle, certo? Se inscrever aí no canal quem não se inscreveu ainda, incentivar o colega para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para quando chegar uma atividade aí nova. Então, galera, essa aí foi nossa atividade de correção da página 183.